Olá, gente, eu sou Helena Dias, repórter do Brasil de Fato, Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Aqui você fica por dentro do que acontece na nossa região, sempre com uma boa prosa, fontes e personalidades nordestinas, uma visão popular do Nordeste. Nós costumamos falar das férias escolares como sinônimo de descanso e diversão. Mas a verdade é que a chegada delas representa uma mudança na rotina doméstica e muitas vezes a sobrecarga de trabalhos de cuidado que recai principalmente sobre as mulheres. O fato é que, enquanto as crianças e adolescentes estão de férias, a rotina de trabalho dos responsáveis continua igual, com longos expedientes e cobranças por produtividade e foco. Então, o que é que a gente pode fazer para lidar com a maior demanda dos filhos por atenção? E como estas crianças e adolescentes se sentem nesta rotina familiar? Apesar de ser uma preocupação presente dentro da maioria dos lares brasileiros, esse tema parece não estar na ordem do dia dos gestores públicos, mas deveria estar. Afinal, estamos falando de direitos das crianças e dos adolescentes. É sobre o assunto que a gente conversa hoje. Nós estamos aqui hoje com Ana Cláudia Leite, que é pedagoga e consultora de educação do Instituto Alana, uma organização nacional que atua há 30 anos com os direitos da infância e adolescência. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Ana. Oi, Helena Dias. Obrigada pelo convite, obrigada, Brasil de Fato, pela essa oportunidade de conversar sobre um tema tão importante. Eu sou pedagoga e sou mãe também de duas meninas, uma de 1 ano e outra de 8. Nós estamos em período de férias escolares e é um momento difícil de dizer que significa descanso para as mães, principalmente. Quem tem filho é que sabe, né? Ana, na realidade brasileira, no contexto de vida do nosso país, o que é que significa as férias nessa relação da criança, do adolescente com a família? E isso é um desafio, acho que para grande parte das famílias, independente da sua configuração familiar, mas principalmente eu acho que ela impacta muito brasileiros que vivem situações de trabalho muitas vezes precárias, informais e que não têm a possibilidade de conciliar, né, as suas férias, como no caso de uma pessoa que trabalha num vínculo empregatício, né, CLT, ela pode até tentar um arranjo de conciliar as suas férias, né, seu direito a férias de 1 mês, com as férias escolares. Mas isso não é a maioria. Né? A gente tem aí uma situação muito diversa de trabalho e tem também muita situação familiar de pessoas com alta vulnerabilidade que estão desempregadas e aí estão com esse desafio, falando só no eixo trabalho, né? De como conciliar a questão do trabalho com as crianças em casa, né? E aí tem outras questões também difíceis de conciliar, como o próprio trabalho doméstico, né? Todas as funções de uma casa, que nem sempre é possível compartilhar, dependendo da idade que os filhos têm, né? Essa tarefa não é tão simples de rearranjar ali no convívio familiar, né? Então você tem ali um desafio grande e tem a questão, né, de um ideal de férias, que todos temos, romântico, né, que vamos então todos ficar juntos e passear e desfrutar das férias e viajar e ter um momento em família, mas isso tem o desafio de ser realizado. Que mudanças dentro de casa poderiam reduzir essa sobrecarga nas costas das mulheres com o trabalho do cuidado? Existe algo que o poder público pode fazer para equilibrar essa divisão de tarefas? É importante dizer que a gente não tem, do ponto de vista de política, um direcionamento nacional de uma política específica, né, que direciona e normatiza os programas municipais e estaduais. Então, o que tem acontecido são iniciativas de prefeituras e de governos, e você tem, assim, no âmbito, por exemplo, da educação, né, tem essa discussão de como manter o equipamento escola funcionando e acessível à comunidade, embora ele não esteja funcionando como com as suas atividades pedagógicas, com um calendário escolar, né, o currículo da escola, como você garante que aquele equipamento ele seja de direito da comunidade. Né? Então,
como você possibilita pensar, junto à Secretaria de Educação, o uso desses equipamentos para um bem comum, né, um bem comunitário, usando, por exemplo, a quadra, os espaços de parquinho, ou mesmo as salas para atividades que poderiam ser pensadas nesse eixo cultura e educação. Contanto, isso precisa ser pensado de uma forma que seja acessível nas várias regiões da cidade, porque não adianta também não pensar a ocupação dos espaços culturais que estão na região central. Isso beneficia uma parte da população, mas dificulta muito, por exemplo, o acesso das famílias mais vulneráveis ou que moram em regiões mais distantes, periféricas, porque daí você implica numa hora de deslocamento, um custo do deslocamento. Então, é importante que essas políticas elas prevenham uma descentralização das ações, né, e fortaleçam os equipamentos também que estão não só dentro dos territórios, mas do, das comunidades, né? Os centros culturais, os equipamentos que são também geridos por associações, por ONGs, por instituições do terceiro setor, comunitárias, que são realizadas ali nas próprias comunidades, porque isso permite não somente o acesso gratuito a esses direitos, mas a ida, né? Não adianta eu ter um programa lindo que as pessoas não conseguem chegar até os equipamentos. Com os adultos trabalhando e ocupados com outros afazeres, há também a preocupação sobre o tempo que a criança ou adolescente fica em frente às telas. E do lado das crianças é comum a reclamação de tédio, a sensação que não tem nada para fazer. Como ensinar aos filhos, a lidar com o tédio e o que podemos sugerir para competir com as telas? O tédio ele é um elemento fundamental para o desenvolvimento humano, né? E ele existe dentro de casa, ele vai existir. Se eu vou numa praia, a criança às vezes ela fala, não tenho nada para fazer, e ela consegue fazer algo quando ela tem que superar esse estado de tédio. Todos nós vivemos. Tem momento que a gente também está entediado. Mas a questão é o que a gente faz com isso, né? O que a gente faz com esse estado de tédio, com essa apatia, com essa preguiça, com essa falta de interesse. Essa que é a grande questão. Se a criança ela vai usar aquele momento e daí dali eu dou espaço para a criança sentir esse tédio. É muito importante ela ter esse espaço. Está sentindo tédio? Tudo bem. Tenta e lide com ele, né? E veja o que surge. E aí a criança vai ter que se pôr em movimento para resolver o tédio. Ela vai ter que ler um livro, se ela já lê, ela vai ter que inventar um brinquedo, ela vai ter que, sei lá, levantar da cadeira e procurar alguma coisa para fazer, mesmo que seja olhar as formigas que estão na parede. Ela vai, ela vai buscar algo. E se tem uma coisa que as crianças são muito melhores do que os adultos, é de ter o encantamento pela vida, né? Ter curiosidade. A gente dá uma pausa agora na prosa para conferir o Balaio Cultural, um quadro em que a repórter Fátima Pereira traz indicações culturais para a gente sobre o tema do programa. Férias escolares, descanso para as crianças, sobrecarga para as mães. Como equilibrar essa balança? No Balaio Cultural de hoje, trazemos duas indicações que misturam humor, reflexão e empatia. Começamos pelo filme Mamãe Foi Viajar, uma comédia argentina que nos convida a pensar como seria o mundo se as mães tirassem férias. A trama gira em torno de uma mãe sobrecarregada que decide tirar férias sozinha por 10 dias, deixando a casa e os 4 filhos sob os cuidados de seu marido. O que parecia simples para ele, rapidamente se transforma em uma sequência de situações caóticas, revelando a verdadeira dimensão das responsabilidades que sua esposa assume diariamente. Mamãe Foi Viajar vai além da comédia. É um chamado para repensarmos a divisão de tarefas domésticas e o reconhecimento do trabalho de cuidado. O filme destaca como a desigualdade na distribuição das responsabilidades impacta as mães e como a corresponsabilidade pode transformar a rotina de uma família. ¿Tenés miedo? Vos no me dijiste que querías estar en mi lugar. Si cada uno hace lo que tiene que hacer, todo va a andar bien. O filme está disponível na Disney Plus. A segunda dica é o livro Eu Não Nasci Mãe, de Lua Barros. Uma leitura essencial para quem busca compreender os diversos lados da experiência materna
para além das idealizações. Com uma escrita honesta, Lua compartilha as camadas de exaustão, sobrecarga e descobertas que acompanham a maternidade. A obra desconstrói o mito da mãe perfeita e traz à tona reflexões sobre a pressão social imposta às mulheres, o trabalho invisível do cuidado e os desafios de encontrar equilíbrio entre ser mãe e ser mulher. A autora nos conduz por histórias reais, pensamentos íntimos e análises que abordam temas como saúde mental e o direito de todas as mães de terem espaço para si mesmas. Eu volto na próxima semana com mais uma edição do Balaio Cultural. Até lá! Voltamos com a entrevista. Nós estamos aqui hoje com Ana Cláudia Leite, que é pedagoga e também consultora de educação no Instituto Alana, uma organização que atua há 30 anos com os direitos das crianças e dos adolescentes. Ana, me diga uma coisa, né? Os responsáveis, mães e pais, também ficam receosos de deixarem os seus filhos brincando na rua por questões de segurança. Qual o papel do poder público para assegurar que todas as crianças tenham direito a brincar com segurança? Então, por exemplo, há muitas políticas para a infância que priorizam a melhoria da cidade, priorizam a melhoria do espaço público, porque não que vai resolver, por exemplo, essas situações, igual eu falei, de criminalidade, são complexas, né? Elas são intersetoriais, mas você ter espaços bem cuidados, espaços que fortaleçam a convivência comunitária, então você ter, por exemplo, uma praça, numa região que tem alta criminalidade, mas ela é uma praça pensada para jovens, pensada para criança, para idoso, para a convivência ali, né, comunitária, você estimula que esse espaço público, que poderia ser antes, vamos por um terreno baldio, cheio de lixo, abandonado, e sem iluminação, que dá margem para mais violência, né, você ocupar de uma forma que seja benéfica para todos. E isso vai fazendo com que a cidade seja muito mais empática para as pessoas. Então, na medida em que eu consigo melhorar a cidade, o direito à cidade, né? E principalmente focalizando nesses territórios com os piores índices, eu consigo impactar a vida das pessoas para que elas consigam não somente usar a sua casa, mas usar o que elas têm por direito, que é a cidade, que é a poder circular. Você consegue citar uma ou mais políticas públicas, sejam elas municipais, estaduais ou federais, que promoveram avanços e que servem de exemplo para assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes? A gente, o ano passado, teve essa construção da Política Nacional para a Primeira Infância no governo federal, e também a Política Nacional do Cuidado, né, que preenche toda a questão de como você cuida de quem cuida, porque atrás de uma criança tem algum adulto cuidador, se não a mãe, alguém que exerce essa função. Então você tem que olhar, né, para, por exemplo, desde as questões que envolvem a gestação, né, a garantia de todos os direitos, né, da mulher durante o pré-natal, como também, depois do nascimento, como você garante que essa mãe e também esse pai, né, ou enfim, a outra configuração que a família tenha, duas mães, dois pais, enfim, ou outra rede de apoio, uma avó, que a gente sabe que muitas vezes a avó ocupa um lugar central na infância, como que você consegue fortalecer essa possibilidade de construção de vínculo e dos cuidados que são muito exigentes no início da vida, né? Nos primeiros meses, mas também, se a gente for olhar os primeiros 1000 dias, eles são centrais no desenvolvimento da criança e que a gente precisa criar uma rede de apoio para essa parentalidade acontecer de forma positiva, né? Então, você tem um avanço nesse entendimento de que, isso tanto no Brasil como no mundo, de que a primeira infância ela é central no desenvolvimento humano. Ana, para quem está em casa neste momento, lidando com seus filhos de férias, às vezes num contexto financeiro apertado, que recomendações ou dicas você pode dar? Então, se eu consigo trazer para dentro de casa
alguns objetos, não precisa ser brinquedo, cara, essa ideia de que a criança precisa de grandes brinquedos para brincar é uma ilusão. Ela precisa ter um ambiente organizado, assim, um ambiente mínimo, pode ser pequeno, mas que ela consiga se sentir convidada a brincar, né? Então, pode ser elementos muito simples, tampinhas de garrafa, tecido, sementes, toquinhos, pedrinhas, que o organize em casa, num cesto, numa bacia, numa caixa de papelão, né? Mas que ela tenha ali elementos para poder criar as suas coisas, criar o seu universo imaginário. Então, isso ajuda muito. Isso não necessariamente implica em um investimento financeiro, mas implica em eu ter esse espaço convidativo, né? Eu ajudá-la a enfrentar o tempo do tédio. Não, você não vai para a televisão, agora você vai brincar, né? De alguma forma, tem aqui coisas para você brincar, quer desenhar, quer um livro. E também ajuda muito, se eu tenho algum tempo disponível, eu usar dos equipamentos públicos da cidade, como as praças, os parques, né? Os museus, os céus, né? Os equipamentos de cultura e lazer que eu tenho no bairro, as ONGs. Isso ajuda muito porque a criança tem a possibilidade de estar em contato com outras crianças e de ter essa relação com as linguagens artísticas, culturais, que são alimentos para a imaginação, para o brincar da criança. A gente agradece a sua participação no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Obrigada a vocês, até a próxima e espero que as férias possam ser um momento, na medida do possível, prazeroso, não só para as crianças, mas também para as famílias. E seguimos, eu também sou mãe, seguimos nesse desafio. Um abraço grande. O Trilhas do Nordeste fica por aqui. Muito obrigada por estar com a gente. Você assiste a este e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta para a gente no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Nos encontramos sempre nas segundas-feiras às 7h45 da noite. Até semana que vem.